Vamos agora avançar um pouquinho mais, certo? Vamos estudar símbolos. E o que são símbolos, pessoal? Símbolos, quando a gente pensar em símbolos, são sinais gráficos que vão passar para nós alguma mensagem, certo? Eles vão nos dizer alguma coisa, ó, faça tal coisa. Então, é basicamente essa a lógica dos símbolos. Então, a função dele é o quê? Representar alguma ação que o músico precisa fazer. Como, por exemplo, ó, elevar a nota em meio tom, que seria o caso do sustenido, ou fazer um acorde menor, que seria o caso aqui do Mi minúsculo. Esses sinais, eles não representam notas em si. Então, tipo assim, tem esse aqui, é uma nota. Não, não é uma nota, não é um som. É algo que modifica um pouquinho o som, tá certo? Então, alguns podem ser usados juntos com os acordes e notas, mas tem também aqueles que são exclusivos de quem? Dos acordes, tá? A gente vai ver todos eles. Vamos lá. Então, primeiro aqui, ó. Primeiro vai ser o sustenido. Qual é a função do sustenido? A gente já sabe, já conhece. É elevar a nota em meio tom. Pode ser usado em notas e em acordes, certo? Então, a gente pode ter um acorde, que vai ser o dó, por exemplo, dó maior, com o sustenido, ou a nota dó com o sustenido, né? Tanto faz. O bemol, mesma coisa, né? Reduzir a nota em meio tom funciona também nas notas e nos acordes. O dobrado sustenido. Eita, professor! Dobrado sustenido? Dobrado bemol? Ai, ai, ai. Se o sustenido estava difícil, esse aí vai ser impossível de entender. Não, calma, vamos lá. Olha só. Deixa eu subir aqui na tabela. Estamos um pouquinho aqui para cima. Vamos subir um pouquinho. Pronto. O que eu achei. Tá aqui, pronto. O sustenido, qual que é a função do sustenido? Elevar a nota em meio tom. Pá, pá. Tá aqui. Fomos um meio tom para frente. Se eu botar outro sustenido, eu vou meio tom à frente também. Então, qual que é a função do dobrado sustenido? Elevar a nota em um tom. Então, se eu tenho o dó sustenido, ele vai estar uma casa à frente do dó. E o dó dobrado sustenido estaria aonde? Aqui, ó, na casa à frente. Porque eu botei um sustenido nessa nota aqui já é sustenida, então ela vem uma casa para frente, que é a mesma coisa que quem? Que Ré. É por isso que a gente não usa tanto Dó dobrado sustenido, porque a gente já tem o Ré. Então, bem tranquilo, entender isso aí. O dobrado bemol, mesma coisa. Ré, bemol, Ré, dobrado bemol é quem? É Dó. Isso aqui a gente vai ver em enarmonia. Mas vamos seguir, vamos voltar para cá. Em harmonia a gente vai estudar isso aí bem direitinho, do mesmo jeito que a gente fez esse estudo aí com as notas, né? com os intervalos, a gente vai fazer em enarmonia com as notas, tá? Então beleza, vamos lá. Seguindo aqui então, nós temos aí o dobrado sustenido, dobrado bemol. O M minúsculo, ele só vai ser usado, sim, e todos esses daqui, ó, podem ser usados tanto nas cifras como nos acordes, certo? Ó, tanto nas cifras como nos acordes, tá? A partir daqui do M minúsculo, nós só vamos poder usar, vou até mudar a cor aqui, nos acordes. Por quê? Porque os acordes, acho que nem tem como mudar a cor, mas enfim. Os acordes, eles vão ser justamente um conjunto de notas. Então, quando a gente tem um conjunto de notas, aí fica mais fácil para nós termos aqui o... não, continua vermelho, mas enfim. Então, quando a gente tem aqui o conjunto de notas, aí vai ser mais fácil a gente modificar uma determinada nota para modificar o conjunto em si, o conjunto sonoro, tá? Por exemplo, aqui, ó, do M minúsculo. A única coisa que o M minúsculo faz é simplesmente deixar a nota, pegar a terça, que é maior, e jogar ela um semitom para trás e deixar ela menor. Então, ó, a função deixar o acorde menor. Isso aqui, mais para frente, a gente vai estudar melhor, tá? Em formação de acordes, isso aqui vai ficar melhor entendido para nós. Mas, a princípio, a gente já consegue entender aqui, tá certo? Essa parte. Entenda isso aqui. O M minúsculo tem a função de deixar o acorde menor. Isso é o essencial para agora. O diminuto tem a função de deixar o acorde diminuto. Quando a gente for estudar isso aqui, aí vocês vão ver que é bem mais complicado do que somente isso aqui, deixar o acorde diminuto, né? É mais fácil fazer o acorde diminuto do que entender ele feito, do que entender como é que monta ele, mas vocês vão chegar lá, não se preocupar não. Eu quando comecei teoria musical não sabia nada, né? E hoje estou aqui dando aula, construí uma apostila aqui, ó, fantástica, né? Então, se eu conseguir, vocês também conseguem, não se preocupem não. Agora tem que estudar, né? Tem que estudar bastante. E aí a gente vai ter aqui o meio diminuto, que é o diminuto com a bolinha, ou o diminuto cortadinho assim no meio, né? Então, meio diminuto tem a função de quê? De deixar o acorde meio diminuto, certinho? Então, vamos lá. Seguindo aqui, ó. Um acorde é formado por várias notas.
E se um símbolo pode ser usado em uma nota, consequentemente, poderá ser usado em um acorde também. No caso oposto, os símbolos dos acordes serem usados nas notas não tem sentido, tendo em vista que os símbolos exclusivos dos acordes fazem uma alteração baseada em uma sequência. Entenda, em uma sequência. Não é somente numa nota. Eles alteram uma sequência, não só uma nota. E aí, aqui ó, não só uma nota. Como eles alteram uma sequência, não tem como fazer em nota somente, né? Vamos ver aqui alguns exemplos. Olha só. Temos o sustenido aí, ó. Dó sustenido, aqui é nota, tá? Dó sustenido, Ré sustenido, Mi sustenido, Fá sustenido. Beleza. Se a gente pegar uma flauta, a gente vai fazer o Dó sustenido. Vou pegar aqui o violão, peraí. Pegar um Dó sustenido. Ré sustenido. Agora, acorde. Quando eu estou falando de acorde, Dó sustenido, Ré sustenido, certo? E assim por diante. Aqui a gente vai ter os exemplos dos bemóis. O Dó dobrado sustenido, quem é? É a mesma coisa que Ré. O Ré dobrado sustenido. Sim, perdão, eu fiz o acorde, né? Mas a gente está aqui na nota, né? Perdão. Vamos lá. Dó sustenido, Dó dobrado sustenido. Tá aqui, é Ré. Então, Dó dobrado sustenido, tá aqui. Ré dobrado sustenido, Mi dobrado sustenido, e assim por diante, tá? Aí, no caso, quando se for aqui de acorde, né? Dó dobrado sustenido, Ré dobrado sustenido, Mi dobrado sustenido, e assim por diante, tá? Aí aqui a gente vai ter o exemplo dos bemóis também. E o M, olha só, quando se trata de notas, o M minúsculo, o diminuto e o meio diminuto não se utiliza. Quando se trata de notas, a gente não utiliza esses daí, certo? E aí, olha só, aí aqui a gente vai ter os exemplos que são utilizados nos acordes. Então, Dó menor, Ré menor, Mi menor, isso aqui você vai se habituar bastante, se não já tiver, né? Isso aqui é um pouco mais difícil de ver, mas existe também, certo? Então, beleza, é assim que a gente usa. Olha só, então até agora nós vimos alguns símbolos que são usados nos acordes e nas notas, só que existem outros que exercem funções diferentes. No momento, alguns deles podem parecer confusos, não se preocupe, você irá entender o uso e a estrutura de cada um no tempo certo. Ah, você está vendo aqui uma partitura. Ah, professor, você disse que não ia ter partitura na primeira aula, e aí está tendo partitura. Ah, meu Deus, eu vou entrar numa crise existencial. Calma, calma, respira, respira. A gente não vai estudar partitura agora, respira. Respirou? Se acalmou? Aqui a gente vai só ver exemplo, tá certo, pessoal? Mas realmente, tem aluno, gente, ficando... Fiz uma brincadeira aqui com vocês, mas tem aluno que realmente quando vê partitura, ele já sabe mais ou menos o que é. Alguns alunos já têm noção, já, meu Deus, professor, vou estudar partitura. Né? Mas assim, vai ter um momento que a gente vai estudar, mas não agora, tá? Aqui é só um exemplo, tá? Então olha só, por que eu trouxe a partitura aqui? Veja que esses símbolos que a gente viu, eles também, no caso aqui a cifra, né, ó, ela vai ser usada na partitura. Essa cifra, como é bem simples, ela só tem cifras maiores, mas, por exemplo, eu poderia ter tranquilamente qualquer uma dessas cifras aqui, ó. Tranquilamente, qualquer uma dessas cifras aqui na apostila, qualquer um daqueles símbolos, tá certo? Existe uma quantidade tão grande de símbolos que é mais fácil nós não conhecermos um que exista do que conhecermos algo que precise, né, de um sinal. E outro detalhezinho bem que eu esqueci de dizer, símbolo, pessoal, a gente também pode chamar de sinal, tá? Símbolo, a gente pode chamar também de sinal. Certinho? Vamos lá. E aí, olha só, dentro aqui ainda de símbolos, nós vamos ver uma classe desses símbolos que são os números. Os números, pessoal, eles servem para modificar um pouco a sonoridade do acorde. Tá muito, pessoal, muito relacionado àquela ideia de intervalo que eu falei para vocês. Tá? Então, por exemplo, a gente tem o Dó, quem é a segunda de Dó? É Ré. Então, Dó com segunda vai ser Dó mais Ré. Né? Dó com terceira não existe. Isso eu acho que até vou dar aqui vários exemplos, mas vão ter alguns exemplos que a gente não vai existir. Por exemplo, Dó com terceira, né? Não existe. Por quê? Porque dentro da cifra Dó já está o Mi. Isso aqui a gente vai ver bem direitinho lá quando nós estudarmos formação de acordes. Aí eu vou mostrar isso bem direitinho para vocês. Mas a princípio, vamos lá. Então veja só, que quando a gente vai adicionar os números, o que acontece? Nós temos aqui, ó, inclusive eu já adianto aqui, ó,
os acordes são formados por uma sequência de notas. Não vamos estudar isso mais profundamente, quer dizer, nós vamos estudar isso quando chegar na informação de acordes, como eu tinha dito agorinha. Mas por hora precisamos apenas entender que quando sequenciamos as notas musicais em um padrão ordenado, nós montamos os acordes. Esse padrão é bem simples. A gente tem a primeira, a terça e a quinta. Simples assim. A primeira, a terça e a quinta formam um acorde, tá? Então, eu não posso colocar, vou ter aqui o acorde de Dó, aí vou botar Dó com terceira, não posso. Dó com quinta, não posso, a quinta já está. Se você vir, por exemplo, um C5, é o power accord, ele está querendo dizer que você tem que fazer somente a tônica e a quinta, tá? Vamos começar com o Dó aqui, olha só. Contando a partir dele, teremos o Ré como segunda, beleza. O Mi como terceiro, como a gente já viu aqui em cima, né? Formado pela sequência 1, 3, 5, basta pegarmos as notas que coincidem com esses números e montar o acorde de Dó. Como o acorde de Dó já tem a primeira, a quinta e a sexta, sendo assim, as notas Dó, Mi, Sol compõem o acorde de Dó. Se nós quisermos fazer o acorde de Dó, acrescentaremos a nota Lá, no caso de Dó com sexta, né? Vamos acrescentar a nota Lá. Para quê? Ficaria assim, ó, C6, se a gente quiser fazer o Dó com sexta. Por quê? Por que eu não posso fazer C5, C3? Porque, como eu falei, já está dentro dele. Mas se eu quiser fazer Dó com sexta, aí eu faço. Ó. Essa combinação de letra e número indica que nós temos as notas Dó, Mi, Sol, que já está dentro do C, mais Lá, que a gente acrescentou aqui, ó, a sexta. Tá? Isso aqui vai fazer mais sentido em formação de acordes, mas a princípio a gente precisa já entender que os símbolos eles existem. Meu objetivo aqui, gente, não é explicar isso aqui que eu acabei de explicar para vocês, porque eu vejo que a explicação ficou muito superficial. Mas é para vocês entenderem que os números, meu objetivo é vocês entenderem que os números eles existem e é assim que a gente usa eles. E por que a gente não usa o 5? Por que a gente não usa o 3? Já estou adiantando um pouquinho aqui para vocês, tá certo? Então, olha só, na próxima aula a gente vai estudar esse assunto aqui, que é massa. Cromatismo, eu acho muito legal, certo? Tem alguns assuntos que eu gosto mais do que outros, mas nessa parte aqui de símbolos ou sinais, é isso aqui que a gente vai ter, beleza? Então, lembre-se sempre de praticar para que você possa evoluir como músico na parte de teoria musical.